Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui ao Caqui Literário. Hoje nós vamos falar da história por trás da história. E eu trago uma escritora aqui do Alto Tietê, ela é de Suzano, para conhecer um pouquinho mais sobre o livro dela, O Amor em Meio ao Caos. Eugênia, conta pra gente o que tem atrás dessa história. Olá pessoal, tudo bem? Sou Eugênia Reis, eu sou escritora, revisora, graduada em Letras pela Uninove e é uma grande honra estar aqui participando desse quadro do canal Caqui Literário, da Margarete Brito. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidada por ela e hoje eu vou falar um pouquinho dos meus livros, das minhas obras. Eu tenho 8 livros lançados na Amazon. E tem o livro físico, que é Um Amor em Meio ao Caos. Esse livro foi um grande desafio para mim, porque foi o meu primeiro livro que eu mesma fiz a capa, eu mesma fiz a revisão e a diagramação. E com muita honra eu ganhei o prêmio de melhor capa de 2021. E como o quadro da Margarete se chama A História por Trás da História, eu vou contar um pouquinho o que me fez escrever esse livro. Eu não tinha nada para lançar, né? Durante a pandemia, eu estava muito frustrada por causa de tudo que estava acontecendo. E aí comecei a ver na internet que estava acontecendo muito suicídio, né? Por causa da depressão, por causa da pandemia, do isolamento. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E como eu tive depressão no início da minha carreira, inclusive foi isso que me fez começar a escrever, eu pensei em escrever um livro que pudesse ajudar as pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas e que tudo tem uma solução. Inclusive, no início desse livro tem os canais, né, de ajuda do CVV, tem algumas dicas, informações, tem algumas frases motivacionais e inspiradoras criadas por mim mesma. E muitas coisas nesse livro foi inspirada em fatos reais, inclusive a depressão da Laila, né? É muito parecida com a que eu tive no início da minha carreira, lá em 2015. Ela passa por bullying na escola, que foi uma coisa que eu sofri bastante. E outra coisa também que tem uma história real aqui é sobre a ponte da amizade, né? Eu pesquisei sobre aquela ponte e teve muito suicídio lá. Inclusive, uma informação que eu coloquei aqui, eu até coloquei de onde eu tirei a informação, que duas garotas, né, adolescentes, se suicidaram juntos lá na Ponte da Amizade, que a Laila conta essa história pro Átila, né, quando eles se conhecem. Então, a história por trás da história é isso, é sobre depressão, sobre o suicídio, sobre saúde mental e a importância que tem das pessoas dar atenção para essa doença. Inclusive, eu ouvi esses dias muitas pessoas falando que depressão é frescura, que depressão não é uma doença séria, mas é sim uma doença muito séria e pode levar à morte. Então, o meu livro, a história por trás dessa história é basicamente isso, é a vontade que eu tenho de ajudar as pessoas a enxergar que existe saída e que todo mundo tem uma solução, todo mundo tem a esperança lá no fim do túnel e a gente precisa correr atrás e buscar ajuda. E outra coisa que eu abordo muito nesse livro é as pessoas que convivem com o depressivo. Muitas vezes a depressão ela é confundida com preguiça, às vezes, ai, que pessoa chata, sabe, antissocial. E às vezes aquela pessoa tá passando por um momento muito difícil, de depressão, de sofrimento interno, e a gente não consegue perceber isso porque não conhece os sintomas. Então eu coloquei nesse livro a maioria dos sintomas que um depressivo tem, a maioria dos gatilhos, e no início do livro também tem o alerta, né? Que tem muitos gatilhos, porque a Laila várias vezes ela teve suicídio.
Então, a história por trás da história é isso. E eu espero que vocês procurem no Google mesmo, procurar, vocês vão achar Um Amor em Meio ao Caos em todas as lojas, Submarino, Americanas, Estante Virtual, Amazon. O meu livro está disposto em todas as lojas. E as minhas redes sociais é autora Eugênia Henzio no Facebook, autora Eugênia Henzio no Twitter. E eu uso bastante o TikTok também, para quem quiser acompanhar lá, autora Eugênia Henzio, em todos os lugares. E no final do livro também tem as informações sobre mim, né? Que eu vim de uma depressão muito profunda. Eu me tratei, ainda tô me tratando, né? A gente nunca tá 100%, porque existe, né, os gatilhos emocionais da vida que faz com que a gente tenha aquela regressão na doença. Mas é isso, a gente tem que estar em constante evolução e lutar sempre para melhorar. E o meu recado é esse, que tudo tem saída e toda doença tem uma solução. Basta a gente querer ajuda e procurar a se tratar. Eu vou ler um pedacinho de uma mensagem que eu deixei no livro no início, para que vocês tenham um pouquinho de vontade de ler esse livro e se sintam abraçados com ele. Você já parou para pensar no quanto lutou até aqui? E em quantas batalhas você já venceu? Já imaginou de onde vem essa força que nem mesmo você sabia que existia? Você tem um universo inteiro dentro de si. Olhe para dentro de você e perceba o quanto é forte. Muito mais do que imagina. Você pode, você consegue. Una esse resquício de força que há dentro de você e vença. Obrigada a todos e